Então, muito bom dia a todas e a todos. Vamos começar nossos estudos de hoje, continuando aqui com o capítulo 8 da Bhagavad Gita. Então, como vocês viram, o tema que vai se estender ao longo desse capítulo é justamente esse tema a respeito do momento da morte e do destino da consciência espiritual nesse momento da morte. Então, Krishna está apresentando aqui essa ideia que é um dos princípios norteadores de toda a espiritualidade védica, né? Ou se a gente quiser dizer assim, hindu, que é essa ideia de que aquilo que é o nosso desejo mais profundo, ou aquilo que são os nossos condicionamentos mais profundos, são esses conteúdos que estão nos movendo, né, em direção aos nossos objetivos. Ou seja, aquilo que eu mais desejo, naquilo que eu mais penso, naquilo que eu mais contemplo, aquilo que mais fortemente, né, pulsa em mim, é nessa direção que eu estou indo. E aí Krishna está dizendo que isso vai ficar muito evidente no momento da morte. Até em outras culturas, né, outras tradições, costuma-se dizer que quando uma pessoa ela está morrendo, repassa todo o filme da vida dela, né, na mente. É dito que a pessoa ela revê ali toda a história da sua vida. É muito interessante isso. Eu diria que, na verdade, isso começa a acontecer quando uma pessoa ela já está mais idosa. Essa retrospectiva da vida, né? Ela começa a vir cada vez mais forte, né? Como se realmente a mente ali precisasse ir amarrando toda a experiência e dando um sentido para aquilo. Mas é um fato que algumas tradições dizem que no exato momento da morte a pessoa repassa esse filme da vida, né? Então, aquilo que mais, aquele foi o tema mais profundo, né, predominante ao longo da vida, aqueles sanskaras, né, mais presentes ali naquela consciência, elas, na verdade, definem um molde de consciência, né, que vai encaminhar essa pessoa para uma continuidade a partir daquilo. Tá? Não existe nenhuma mágica, assim, né, no sentido de que a mente se transforma radicalmente. Então, aquilo que é o conteúdo predominante, ele vai continuar levando a pessoa naquela mesma direção. Por isso, Krishna enfatiza tanto essa questão de a gente estar cuidando, né, do nosso estado mental, do nosso estado de consciência ao longo da vida, e da gente estar direcionando nossos propósitos, nossa motivação na vida para a autorrealização espiritual. Porque se a gente vai realmente preenchendo a nossa consciência com esse tema, com esse conteúdo, né, e fazendo com que essa se torne realmente a nossa mais profunda motivação, isso certamente é o que predomina ali nesse momento da morte. E aí Krishna está ilustrando isso, né, dizendo que uma pessoa que pratica esse yoga que ele vem explicando na Bhagavad Gita, né, essa pessoa ela vai gradualmente se conectando a esse princípio espiritual, representado aqui na própria pessoa de Krishna. E na medida em que ela se conecta com isso, né, ao longo da vida, ela pode chegar ali no momento da morte com essa conexão muito bem estabelecida, né? E se isso acontece, o seu desejo, o seu pensamento predominante na hora da morte é simplesmente se reconectar com essa fonte espiritual. E aí Krishna diz que então acontece esse fenômeno, né, da liberação, né, esse moksha.
Ou seja, essa consciência ela retorna a esse princípio espiritual que é Deus, e ela não vai precisar continuar girando, né, nesse ciclo do samsara em busca de outros tipos de experiências e desejos menores. Né? Basicamente, é essa mensagem que Krishna está trazendo aqui nesse capítulo. Deixa eu só fechar aqui o negocinho para não fazer barulho. E a gente vai então continuar no texto. Então, nós paramos aqui nessa verso 9 e 10, né, que como eu mostrei para vocês, esses versos eles vêm juntos porque a ideia ela só se fecha quando a gente lê os dois versos juntos. Tá? Vamos só reler aqui brevemente. Então, Krishna diz assim, tá? Eu vou traduzir bem direto aqui do inglês. Aquele que medita no onisciente, no primordial, no controlador e criador de tudo. Aquele que é mais sutil do que um átomo, cuja natureza é inconcebível, que é tão refulgente quanto o sol e está além de tamas, o estado primordial da matéria indiferenciada. Então, está dizendo essa pessoa que medita nisso, né? Então, o que acontece? Aí ele segue no verso 10. No momento da sua morte, com sua mente não dispersa, né? Pelo poder do yoga, ou seja, pela sua mente concentrada pelo poder do yoga, estando imbuída de devoção, focando a sua força vital, prana, neste ponto entre os dois olhos, né? Entre as duas sobrancelhas, na verdade, aqui, né? Esse Agnya Chakra, né? Que é um ponto aqui. Então, essa pessoa alcança o mesmo supremo ser divino, né? O mesmo divino ser supremo. Então, isso a gente viu na aula passada, né? Seguindo para o verso número 11, ele diz assim: Eu declararei a você ah, brevemente, né, este propósito, este objetivo, cujos conhecedores dos Vedas chamam de o imperecível. Tá? Imperecível é a palavra aksharam. Tá? Como a gente tem visto, ela está aparecendo várias vezes aqui nesse capítulo. Tá? Cujos ascetas livres de desejos entram, né? No qual os ascetas livres de desejos entram, e para atingi-lo praticam o voto de continência, né? Que é aqui chamado de brahmacharya. Então, deixa eu dar um destaque primeiro para essa questão do brahmacharya, né? Esse foi tema de estudo recente para as pessoas que estão estudando o Yoga Sutra nas minhas aulas presenciais. Então, o brahmacharya é um princípio dentro do yoga, né? Ele é considerado um dos 5 yamas. Essa palavra brahmacharya literalmente significa
o movimento em direção a Brahman, tá? O movimento em direção ao espírito, entendendo Brahman como essa palavra que designa o princípio espiritual, e a palavrinha char, tá? Que significa mover-se. Então, Brahmacharya, dentro da cultura védica, é o nome que a gente dá muitas vezes para as ordens monásticas, né? Então, pessoas que às vezes dedicam sua vida integralmente a essa busca espiritual, essa busca de Deus, às vezes eles são chamados de brahmacharis, tá? As mulheres são chamadas de brahmacharinis, que seriam assim espécies de monges e monjas, né? Pessoas que estão ali numa num um formato de vida, né? Onde todo o seu dia é ocupado com práticas e estudos espirituais. No entanto, o Brahmacharya não é algo único, né, dessas pessoas que são formalmente, né, monges ou monjas. Mesmo qualquer outra pessoa pode praticar níveis de Brahmacharya, né, o que significa que a pessoa ela tem uma moderação, um equilíbrio ali na sua forma de viver. Ah, por exemplo, essa pessoa é regrada no horário de dormir e acordar. Essa pessoa é regrada na maneira como ela se alimenta, né? Ela dedica ali diariamente um tempo para suas práticas espirituais, né? Então, mesmo uma pessoa que está vivendo a sua vida de família, trabalhando, tendo, né, todo um envolvimento com outros temas da vida, ela pode praticar esse brahmacharya. Uhum. Aqui, a tradução que foi colocada, né, esse voto de brahmacharya, né, ele traduz como voto de continência, né? Então, continência ela pode ter esse sentido tanto no sentido mais de abstinência sexual, né? O brahmacharya ele contempla isso também, né? A pessoa não fazer do sexo uma obsessão, um desejo exagerado, né? Ela não ficar assim alimentando o tempo todo a luxúria dentro dela, né? E esse voto de continência, entendam, tá? Que ele pode se estender para todos esses outros pontos, né? Que é esse equilíbrio, essa moderação em todos os hábitos, né? Isso ajuda a pessoa a evitar cair em estados de vícios, né? E ter ali uma consciência sóbria, né? Se manter num estado sóbrio, num estado lúcido. Então, por isso ele diz que esses ascetas, né, eles se dedicam a essa prática do brahmacharya, né, como parte do seu caminho para entrar, né, como ele coloca aqui, né, ele usa esse termo entrar, né, no Brahman, tá, nessa experiência, né, de comunhão com o Akshara, o imperecível, né, aquilo que é o eterno. Ok? Então, Krishna está dizendo isso, né? Eu vou declarar a você, eu vou explicar para você de uma forma simples, resumida, este objetivo que os conhecedores dos Vedas chamam de o imperecível, né? E que os ascetas, livres de desejo, entram, né, praticando o voto de Brahmacharya. E aí vamos à continuidade, então. Krishna no verso 12 ele explica assim, né? Tendo restrito ou restringido todos os portões dos sentidos,
Né? Então, esses portões dos sentidos são esses dvarani. Né? Então, sarva, dvarani, samyamya é o termo que Krishna está usando aqui para limitar esses portões dos sentidos. O que que ele quer dizer com isso, né? O nosso corpo, ele é dito que ele tem 9 portões. Né? Se eu não me engano, a gente já viu um verso lá atrás que ele chamava o corpo de a cidade dos 9 portões. Né? Eu acho que eu expliquei isso para vocês. Então, por que portões? Porque são os pontos de conexão, né, entre o corpo e o mundo. Então, esses 9 portões são os 2 ouvidos, os 2 olhos, as 2 narinas. Aqui a gente tem 6, né? Aí a boca, 7, o genital, 8 e o ânus, 9. Tá? Esses são os pontos de ligação entre o interno e o externo. Hum. Alguns desses são sentidos de ação, tá? Como o órgão genital e o ânus, eles emitem, né, algo de dentro do corpo para fora. E outros são sentidos de recepção, né? Então, como a boca ela é mista, né? Ela tanto recebe o alimento quanto ela emana a voz, fala. Então, ela é tanto karmendriya quanto jnanendriya, né? Mas esses outros são de recepção, né? Então, a gente recebe ali. Então, existem os nossos sentidos ligados a esses portões, né? Como os olhos diretamente à visão, a audição diretamente, né? Com os ouvidos, as narinas com o olfato, a boca com o paladar. Então, Krishna está dizendo, né, que na meditação a gente pratica um momento ali onde os sentidos eles não se voltam mais para objetos externos. Né? Não significa que a pessoa vai viver nesse estado, né? É necessário que a gente, ao longo do dia, conecte os nossos sentidos com as coisas. Inclusive, eu estou fazendo isso agora aqui com vocês. Porém, na meditação acontece um momento especial ali, onde é treinado, né? Esse retirar dos sentidos em relação aos estímulos, aos objetos, para que a mente se concentre totalmente no seu objeto de meditação, tá? Que no caso ali vai ser algo relacionado ao princípio espiritual. E quando a pessoa ela pratica isso ao longo da vida, né, ela vai também ter condições de praticar isso na hora da morte. Tá? Isso é muito interessante, né? Todo o processo de yoga que a gente pratica ao longo da vida, ele também é um treinamento de coisas que vão servir para nós ali no momento da morte. Eu até comentei isso na aula passada, né? Ou retrasada, acho que na aula passada mesmo, né? Sobre os pranas, né? A importância da gente trabalhar o pranayama, porque os nossos ares vitais eles tendem a se desorganizar no momento da morte, né? Mas uma pessoa treinada no pranayama, ela tem condições de viver esse momento da morte sem sucumbir a essa desorganização dos ares vitais. Tanto que Krishna diz ali que o ar vital ele vai ser concentrado, né, conscientemente nesse ponto da cabeça. Então, da mesma forma, acontece com os sentidos. Né? Na hora da morte, os sentidos eles vão se desligando um por um, na mesma proporção, né, dos 5 elementos. Então, vou trazer aqui para vocês brevemente, né, como Krishna acabou de usar o termo brevemente. O elemento terra está relacionado com o olfato, a água com o paladar, o fogo com a visão, o ar com o tato e o espaço com a audição. Né? E no momento da morte,
vai acontecendo esse desligamento, esse retorno dos elementos, tá? À fonte sutil. Então a terra se funde na água, a água no fogo, o fogo no ar, o ar no espaço e o espaço na mente. Então os sentidos vão se desligando um por um, tá? No momento da morte. Existe a perda do olfato, do paladar, da visão, do tato, da audição e finalmente eles se desligam, né? Então o que acontece? A pessoa que medita, ela está habituada a essa experiência, né? Ela está acostumada com essa ideia de poder desligar temporariamente ali os seus sentidos, né? E se recolher ali naquela dimensão espiritual. No entanto, a pessoa que ela é demasiadamente apegada, né, a esse referencial dos sentidos, a sua vida ela é toda no sensorial, né, ela é toda muito pautada na experiência sensorial. Ela pode se desesperar nesse momento, né, em que esses sentidos estão se desligando, porque ela vai perdendo a referência. E ela não tem essa referência do mais profundo ali dentro de si. Então, voltando, né, Krishna está dizendo que a pessoa então pratica na sua meditação esse samyamya, tá? Que está traduzido aqui como uma restrição, né? Uma, um momento ali de desligamento, sarva dvarani, né? De todos os portões, de todas essas conexões com o externo, com os objetos externos. Aí ele segue explicando, né? Focando a mente no coração. Então, mano hridi nirudhya, né? Então, nirudhya, essa palavrinha aqui, ó, para quem conhece o Yoga Sutra, tem relação com o Nirodha, né? Que é uma palavra tão famosa ali no começo do Yoga Sutra. O Yoga Sutra é um texto que começa com essa afirmação, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Ele vai dizer que o yoga é essa habilidade de redirecionamento, né? De foco da atividade da mente, né? Então aqui ele está usando essa mesma ideia, manohradi nirudhya, né? Ele está dizendo assim que a mente, manas, tá? Lá é chamada de chitta, né? Aqui está sendo chamada de manas. Ela é direcionada para o coração. Hridi quer dizer no coração. Lembra que essa palavrinha hridi, ela deu o inglês heart, né? A raiz aqui é hrid, que significa coração. Ah, isso pode ser interpretado como coração físico, mas a gente pode entender que o coração representa o lugar espiritual em nós, né? O tempo todo os Vedas apontam essa ideia de que a natureza espiritual, tá, ela é representada pelo coração. Então, o coração representa esse recolhimento da mente, né, na sua dimensão espiritual e não nos sentidos externos. Aí, de novo, ele diz: Murdni adhyatmanah pranam. Então, ele diz assim: que fixando a sua força vital, tá, que é esse prana, na cabeça, Murdni. Tá? Esse Murdni quer dizer a cabeça, a região da cabeça. E Asthita Yoga Dharanam, engajado na prática da concentração firme, né? Então, esse asthita, né? Sthita quer dizer firmeza, né? Esse asthita quer dizer muito firme, né? A longo aqui, né? Não é o a curto que seria não firme. O a longo indica muito firme, né? Yoga Dharanam. A palavrinha dharana quer dizer isso, né? A concentração meditativa.
E aí ele diz: Om iti ekaksharam Brahma. Aí ele diz assim, vocalizando, né? Ou a gente também pode considerar mentalizando a sílaba sagrada Om, que denota Brahman, o absoluto. Tá? Então aqui a gente chega também num ponto interessante, né? Que é a aparição, a menção a essa sílaba, Om, tão famosa, tão conhecida, né? Em toda a tradição védica, tradição do yoga, na tradição budista, né? E muitas outras tradições espirituais, especialmente asiáticas. Esse Om, né? É uma palavra, vamos colocar assim, uma palavra de poder, né? Muito destacada, que é por excelência o som que representa Brahman, o ser absoluto, né? O imperecível, o eterno. Embora na cultura védica centenas de outros nomes também são utilizados como forma de meditação em Brahman, né? Nomes como o próprio Krishna, que a gente tem aqui, né? Vasudeva, né? Que já apareceu, Govinda, né? E muitos outros nomes que são utilizados na forma de mantras. Om, ele acaba sendo o grande mantra, por excelência, assim, a grande representação sonora desse Brahman, desse absoluto, né? Ele é aqui chamado de Eka Akshara, né? Akshara quer dizer uma sílaba, Eka quer dizer um, ou seja, ele é um som muito simples, né? Ele é uma única sílaba, Om, né? É diferente de outros nomes que são constituídos de mais sílabas, né? Como Narayana, Govinda, Vasudeva, né? Om é Eka Akshara, som de uma única sílaba, que representa Brahman, né? E ele está dizendo que a pessoa, na meditação, pratica esse Om, né? Ela recita esse Om. Isso aparece também no Yoga Sutra, né? No verso 1, se eu não me engano, 27, 28, mais ou menos ali, tá? É um trecho do Yoga Sutra onde ele descreve a prática de Ishvara Pranidhana, que é justamente a meditação em Ishvara, a meditação em Deus. Ele fala sobre o japa do pranava, tá? Japa é a recitação do mantra. Pranava é o som que ele apresenta ali, que representa Om, tá? Pranava é um nome também que a gente dá para o Om. Então, a pessoa recitando, né, este Om, né, pensando em mim constantemente. Entendam que a própria forma de pensar nele, né, como ele está trazendo aqui, é recitar Om, né? Quando uma pessoa recita Om, ela está pensando em Deus, né? Essa é uma forma de pensar em Deus. Aí ele diz, né? Essa pessoa que faz tudo isso, né? Abandonando o seu corpo e partindo, então, alcança o objetivo supremo, né? Então, o que que ele está dizendo, né? Que se uma pessoa, na hora da morte, ela tem essa prática de meditação muito bem treinada, né? Então, ela restringindo ali os sentidos, focando a mente no coração, fixando a força vital na cabeça, praticando seu estado meditativo, mentalizando ou vocalizando Om. Tá? Vamos colocar que na hora da morte vai ser mentalizando mesmo, né? Porque a pessoa não vai ficar pronunciando Om enquanto está morrendo, né? Ela está ali já mais vivendo aquela experiência que é mais interna, né? Então ela está ali com o som que representa Brahman lá no profundo da sua mente, né?
Então, ela está se conectando ali com esse princípio do Om, pensando, né, em Deus dessa forma, constantemente. A pessoa abandona o seu corpo e parte para alcançar o objetivo supremo. Ok? Vamos só até esse ponto, então. Então é isso. Exploramos mais um pouquinho aí, né? Essa descrição de Krishna sobre o momento da morte. Como é que tá isso para vocês? Mas pelo que eu entendo, ele sugere essa prática em vida, né? Naturalmente, para ir treinando, né? Sim. Né? Então, É, não vai dar seja para clara treinar nessa. uma hora, né? Uhum. Como dizia um, um Rinpoche budista, que eu não lembro quem foi que disse, o Jorge sempre repassa isso, né? Não dá para a gente construir o banheiro na hora da dor de barriga, né? É melhor que o banheiro já esteja pronto. Quando você está apertado, né? É bom que o banheiro já esteja pronto lá para você. Então, é isso. A prática vai sendo feita, né? Para que realmente isso reverta ali num benefício, né? Uma capacidade da pessoa poder atravessar lucidamente esse momento da morte, né? Você gostaria de compartilhar um pouco, Egon? Assim, eu sei que no budismo isso é muito explorado também, né? Tem até livros específicos só sobre esse assunto, né? Se você puder, se você tiver alguma coisa assim que queira compartilhar, assim, só para a gente Sim, é cruzar um bem parecido. pouquinho os conhecimentos. Não que eu tenha experiência, né? Mas eu não lembro, mas é o que me contam, né? É essa experiência parecida com o que você falou, né? Que é a dissolução dos cinco elementos, né? Nessa ordem específica, né? E, e que tem esse período de confusão, né? Depois da dissolução dos elementos, uma confusão mental, né? E que nesse momento é mais interessante que a pessoa tenha a prática de meditação em dia, né? Para não se distrair com tantas imagens, né? Que aparecem assim, né? Mas que é também dito como uma oportunidade, da mesma forma que é descrito aqui, né? Como uma oportunidade, se você conseguir manter esse foco na realidade última, você vai ter você vai estar com uma mente mais apta a reconhecer isso no momento da morte. E, e aí você consegue alcançar a liberação por ali até, né? Se você tiver com o treinamento em dia, né? Então se fala, é bem análogo, assim. Sim. É interessante que se descreve ali também essa questão do bardo, né? Porque daí também quando existem esses outros conteúdos mentais predominantes, isso vai encaminhando a pessoa ali para uma experiência específica, né? Exatamente. Que tem Que vai relação ali caminhar com para o o renascimento reino, também. Uhum. né? E depois Isso, para o renascimento numa determinada isso. condição. Isso, aí tem o quando dá certo e quando dá errado, né? Então, esse é quando dá certo. Aí, quando dá errado, aí a pessoa ela vai realmente se encaminhar para uma marca kármica, né? Como tem comentado aqui, é a mesma coisa. Vai ter o renascimento no mundo específico, né? Dentro dos seis reinos ali, e do que ela vai ter mais afinidade, né? Hum, Aí eu até ia perguntar, então, Marcos, esse aqui, então, é uma prática de meditação, assim, ele está ensinando uma prática de meditação formal, né? Que dá para entender que seria o ápice, né? Da prática de yoga, certo? sim, de uma Uma coisa, certa forma, né? Essa meditação ela envolve, né? Essa meditação formal que você está dizendo, ela envolve essa recitação do som que representa Brahman, né? Essa é uma das melhores formulações, né, que existe dentro da tradição do yoga, para que a pessoa se conecte com esse princípio de Brahman. Então Uhum. se usa muito essa via do som, por isso ele dá destaque aqui para o Om. Um comentário que a gente sempre faz entre os nossos colegas aqui, né? A gente que está praticando, é, é qual o critério de qualidade que a gente usa, né? Para saber se a gente está indo no caminho certo ou não, sabe?
Então, vamos supor, né? Eu aprendo essa prática de meditação e vou praticando ela, né? Mas eu posso praticar ela de forma mecânica, né? Ou posso realmente entender e atingir o resultado, né? Não sei como que você responderia essa pergunta, Marcos, assim, se uma pessoa, um praticante, assim, te pergunta assim, puxa, será que eu estou fazendo certo, né? O que que é o controle de qualidade, né? Para ver se eu estou indo na direção certa. O que Me você ocorre que poderia? assim, a prática ela deve ir acontecendo, mesmo que seja um sanskara ainda fraco. É importante que a gente se comprometa com a prática e vá marcando esse sanskara, porque com o tempo ele vai ficando mais forte, né? Hoje a gente tem que ser humilde para admitir, assim, né? Às vezes você está disponibilizando ali seus 20 minutos, meia hora do dia para fazer essa prática e se conectar com o mantra, entrar nessa atmosfera ali, tudo. Mas assim, tipo, facilmente para você, você trocaria isso por um café da manhã, bem farto, né? Facilmente ali à noite, pensar, vou meditar, não, acho que eu vou abrir uma taça, uma garrafa de vinho, né? Quando facilmente a gente troca, né, essa experiência por qualquer outra coisa sensorial, assim, do momento, é a prova de qualidade que a gente ainda está bem fraco nesse samskara, né? Esse samskara meditativo ainda é muito fraco em nós, né? Agora, quando aquilo realmente se fortaleceu num ponto, né, que a pessoa prefere mesmo aquela prática, aquela experiência, qualquer outra coisa, né, ela realmente troca o vinho, troca o café da manhã fácil, não é nem por esforço, disciplina, é por gosto mesmo, né, por essa experiência meditativa. Aí é a prova de qualidade que a gente já estabeleceu um samskara mais forte. Porque na hora da morte é isso, né? Você vai estar ali, tipo, você pode até ter o samskara, né? Da meditação e tudo. Mas de repente você vai pensar, puxa, mas que honra o quê? Eu queria poder reencarnar e continuar provando da minha adega, né? Então, assim, aquilo vai vir, né? Vai vir uma coisa mais forte nesse sentido, né? Puxa, todas as comidas gostosas que existem nesse mundo, né? Não vou abrir mão disso, imagina, né? Deixa eu voltar mais uma vida para ficar comendo, né? Então, isso vai vir, o Sanskara é forte, né? Por isso que tem esse brahmacharya que ele coloca ali, né? Que a pessoa ela vai realmente se desapegando um pouco dessa experiência sensorial para alcançar mesmo essa sensação de uma experiência mais plena ali, né? No estado meditativo, que daí não envolve muito esse desfrutar sensorial, né? Mas tudo isso é um processo, né? É uma sequência, né? Eu entendo que a vida ela tem essa parte toda da gente conhecer a experiência sensorial e depois a gente vai aprendendo, né? Assim, se focando em alguma outra coisa mais profunda, né? Que não é exatamente da ordem do sensorial, né? É um processo, né? Cada um vai estar fazendo isso na intensidade que lhe cabe dentro do seu desejo também, né? É interessante ele comentar da experiência sensorial, né? Logo antes, né? Então, fecha tudo daí, né? Aí fica bem certinho. É como se a pessoa tivesse também talvez um convencimento de que a experiência sensorial tem seus limites também, né? Sim, Ela vai ter que entender isso, né? sim. Mais alguma questão, gente? Marcos, eu queria compartilhar o que eu li no livro, o livro tibetano do Viver e do Morrer. Ele fala também das pessoas que acompanham aqueles que estão no leito de morte, e uma das coisas que ele diz é para a pessoa tocar levemente, só que eu entendi que é no chakra aqui, e E fazer a oração, né? Fazer uma oração, porque daí, quando você toca, a pessoa ela já quase não está sentindo, mas diz que a energia flui para cá, desde que você mentalize isso também, né? E ajude, eu achei bem interessante.
Sim. Eu me lembro que isso me ajudou muito. Eu estive no leito de morte da minha mãe e eu fiz essa prática, porque eu sabia que ela não tinha o conhecimento que eu tinha e ela tinha muito medo de morrer, né? Enfim, as pessoas sempre temem, sempre acham que não estão fazendo o seu suficiente, né? Hum, Então, principalmente numa hora dessas, né? Fala, puxa, eu não fiz o meu suficiente. Ela, como sendo da igreja católica, né? Fica, o que que sobra para quem não fez o suficiente? Sobra o inferno, ninguém quer ir para lá, né? Já viveu quase que praticamente um inferno aqui em vida, depois de morrer ainda tem que viver inferno. Então, eu só queria compartilhar isso que eles falam para fazer a oração e colocar a mão nesse ponto, que daí diz hum, que o corpo ele dirige a energia para lá, né? Você mentalmente se comunica para que o corpo ele dirige essa energia e aí a saída, diz que a saída dessa energia do corpo ela sai aqui é uma saída mais tranquila, porque tem vários pontos, nós temos vários chakras, né? Isso está no livro tibetano do Viver e do Morrer. É um livro um pouco grande e eu até estava dando uma olhadinha agora para ver se eu consegui achar onde eu li isso, mas eu não consegui. Mas eu vi essa informação nesse livro, tá bom? sim, é um fato. Eu fiz isso também com a minha avó, o ano retrasado. Eu fiquei com ela também no momento que ela estava falecendo. E aí também fiquei enchendo de cafuné a cabecinha dela, né? Enquanto ela estava falecendo. Sim, tem essa menção mesmo. Eu acho que até eu me lembro de ter conversado isso um pouco com o Bruno Davanzo, né, Egon? Quando a gente conversava um pouco sobre o livro tibetano do Viver e do Morrer. Tem essa menção nesse livro em algum momento, realmente, né? Que até esse estímulo, né, ele ajuda a pessoa a levar ali a consciência para aquele ponto. Eu penso que como ela já perdeu essa parte sensorial, eu acho que é mais uma comunicação mente a mente, sabe? É isso que me dá a impressão, porque ela já perdeu, né? Hum. Assim, é essa parte, que Ela é ainda uma das não primeiras perdeu partes que ela, não, mas quando a pessoa está ali no momento da morte, que ela tem ali às vezes até aquele os tremores. espasmo, né? Ela ainda Hum, não perdeu. Ela ainda vai perdendo aos poucos. ah, entendi. Ok. Tá bom. Obrigada, Marcos. Você ia comentar isso, Egon? Só para a gente finalizar. Não, só ia comentar que eu gosto de ver isso do aspecto sutil, né? Como que se a gente tem uma conexão entre nós, né? Então, de alguma forma, né? Então, assim, só pela própria aspiração, você tá com a pessoa, ela tá morrendo, e você tem uma conexão com ela, né? Você mesmo fazendo a recitação da tradição dela, ou qualquer coisa assim, você já tá ajudando ela a se lembrar, né? Então, Uhum. eu gosto de ver assim, seja da formato que for, né? Seja rezando o Pai Nosso, por exemplo, aquilo se conecta com a pessoa, né? Sim, De ver assim. é bem isso. Eu lembro que eu ficava, no meu caso, assim, foi muito intuitivo, assim, né? Eu lembro que eu ficava dizendo no ouvido da minha avó, assim, fique com Deus, fique com Deus, fique com Deus. E aí eu tocava um pouco ali na cabeça dela e tudo. Mas é isso, eu acho que é no sutil mesmo, né? É nessa coisa da conexão mente com mente, né? Essa questão de você estar ali vibrando, né? Fazendo algo que ajude a pessoa também a se encaminhar naquela direção. Algumas tradições falam, né, para você repetir mesmo o nome, daí você repete o nome de Deus ou do Sim. teu santo de devoção. Acho que até o livro tibetano do Viver e do Morrer fala isso. Você repete o nome do teu santo de devoção. Você tem aquela devoção, teve a devoção por muito tempo, que nem a tradição é, a hinduísta mesmo, que tem vários nomes para Deus. Às vezes você se conecta mais com um nome, né? E Sim. aí você está repetindo isso, repetindo mentalmente, ou repetindo o on, né? Uhum. Vai fazer essa conexão. É para manter a mente firme naquele ponto, né? Não desviar a mente. Sim. É uma bênção a pessoa poder falecer também com esse auxílio, né? De ter esse tipo de presença de pessoas, né? Com essa qualidade espiritual junto ali. Bênção e merecimento, né, Marcos? É uma grande bênção, realmente.
Muito bem, gente. Finalizamos por hoje. Então, um abraço para vocês, uma boa semana. Até Um quarta que abraço. vem. Obrigado, Marcos. Tchau, Obrigado. tchau, bom dia.